tem doutrina humana. E depois Paulo retoma isso falando, não, a gente não quer seguir doutrina humana. A doutrina humana ela não sabe de nada. Ela nem entende a mente de Cristo. Né? Então, só como introdução, mas na verdade não é uma introdução. Era uma retificação que eu queria fazer. A introdução a esse culto o que a gente vai ver é o segmento da última pregação. Né? Para quem estava aqui, da outra vez a gente viu em João 14 que Cristo ele veio, ele foi embora e nos deixa um consolador, né? Um Espírito Santo, como consolador, como conselheiro. Intimidade com Deus. Sim, era na verdade o consolador que nos dá essa paz que ele nos deixa, né? No capítulo 14 de João. Mas isso é para quem permite, né? Para quem permite. Os preceitos. Exatamente. Agora, hoje, eu queria que a gente sabe, como Paulo falou, ele não quer que a gente fique ignorante. Fique na ignorância, que a gente não saiba como que as coisas acontecem. Então, a gente viu como Jesus veio, o que ele fez, é que ele ia embora. Ele estava preparando os discípulos para ir embora, falando, vou deixar o Espírito Santo. Aí a gente vê toda a história do Espírito Santo, o nascimento da igreja, dentro dos Atos. Então, eu não vou ler todos os Atos agora, a gente vai passar por isso, a gente tem já mais ou menos uma noção do que é a Igreja de Cristo, são os apóstolos, mas o que eu quero hoje enfatizar é como que a igreja vai ser levada, né? Ou como que os cristãos vão ser ressuscitados e levados. O que é a morte? Né? A morte, na verdade, já não existe em Cristo. Ela existe para quem não tem Cristo. Porque quem está em Cristo é uma passagem, vai morrer assim na terra, mas não é. A tradução literal é uma passagem, como a Páscoa. Né? É uma passagem de um estágio para outro. Do estágio terreno, do nosso corpo de carne, para nosso corpo depois glorioso. Isso não é morte para o cristão. Vai ser morte para o ímpio, agora para o cristão não. Vamos ler no capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu vou ler do versículo 21 até o versículo 28. 15. De 1 Coríntios. Obviamente, você não vai fazer um estudo, é uma pregação. Então, eu vou só passar por cima para a gente entender qual é nosso destino, né, do cristão. Porque não tem nada predestinado. O destino do cristão é ele que está escolhendo ele. Não tem predestinação. E para quem também estou aproveitando vocês encontrar, para quem quer participar do estudo bíblico de quarta-feira, a gente está debatendo essas questões mais em detalhe, por exemplo, como agora a predestinação, né, que a gente talvez às vezes conversa, esse tipo de coisa, baseado sempre na palavra. Porque tem tantas doutrinas que falam, não, um fala que a gente é predestinado, que não tem nada para fazer, um fala que não precisa disso, o outro fala que precisa disso. O que é que fala a palavra? O que é importante é o que fala a palavra. Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem também. Quem era esse morto? Era Adão, hein? A ressurreição dos mortos foi Jesus Cristo. Então foi através de Adão, um só homem, que entrou a morte, e a ressurreição entrou através de um só homem também, que é Jesus. 15, versículo 21. Então vou recomeçar. Uma vez que a morte entrou no mundo, às vezes as versões são um pouquinho diferentes, vocês já sabem. Mas
quer dizer exatamente a mesma coisa com outras palavras. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, quer dizer, o que quer dizer como todos nós vamos morrer em Cristo, mas nós nascemos mortos. É isso que ele quer dizer aqui, o Paulo. Nós nascemos mortos por causa do pecado de Adão. Então a gente precisa fazer alguma coisa, né, para sair dessa morte eterna. Porque o Senhor falou, agora que você sabe, então você vai ter que trabalhar, tem isso, tem aquela coisa. Escutou a cobra, hein? A cobra era o demônio. Assim como todos morreram em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas está escrito todos, mas esse todos é unicamente os que são de Cristo. Não é todos. Né? É todos que são de Cristo receberão nova vida. Então a gente precisa ser de Cristo, porque não adianta nada. Se não é, sei lá, não tem a marca de Cristo, a gente não vai também ter essa nova vida. Receberão nova vida, não é pouco. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Né? Tem uma sequência. Como que vai ser? Isso já é o início da sequência. Né? O Adão foi o início da sequência. Então teve o Adão, teve Cristo, para ter a ressurreição. Mas que é essa nova vida. Né? A gente já está falando agora da vida em corpo glorioso. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltará. Então Cristo ele já ressuscitou para mostrar para a gente. Ele não morreu, ele veio, nasceu, morreu, nos mostrou que ele ressuscitou. É a sequência, agora a próxima parte da sequência somos nós, que vão aonde a promessa vai se cumprir. Porque por enquanto é uma promessa. Como Jesus foi uma promessa. Adão morreu, todo mundo morria, até chegar Jesus, que venceu a morte, que ressuscitou. Mas até lá era uma promessa que eles recebiam. Então, vira o fim. Veja bem a sequência. E depois, vou reler lá, e depois todos que são em Cristo ressuscitarão quando ele voltar, certo? Quando Jesus Cristo voltar para buscar a igreja, a gente ressuscitará. Então que a gente ressuscitou, os em Cristo, parece que depois que todos que são em Cristo, hein? Mas na verdade todos vão ressuscitar, num certo ponto. Não somente os que são em Cristo, porque eles vão ressuscitar para o juízo final. Os que não são em Cristo. A gente vai ver isso. É para a gente entender essa sequência, como que vai funcionar, né? Como que vai a diferença entre o cristão e o ímpio, que não creu em Cristo. O cristão não vai para o julgamento, para o juízo final. Ele vai para um julgamento onde ele vai receber galardões, recompensa. Porque em outro lugar está escrito como salvo pelo fogo. Né? Então, tem uns que vão ser como salvo pelo fogo. E foi por um fio. Foi por um fio, mas você está salvo. Né? Tem uns que não vão ser salvos mesmo, não. Então, vou continuar. Então virá o fim. Quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes, autoridades e todo o poder. Você vê que a gente, quem tem que já ressuscitou, então virá o fim, aí virá o fim de todas as coisas do mundo, quando ele entregará o reino a Deus. O Pai, depois de ter destruído tudo. Mas a gente já está salvo. Já ressuscitou, e depois virá o fim. Então a igreja já foi levada. Quando estou falando da igreja, é o corpo de Cristo, hein? Onde 2 ou 3 são reunidos, é a igreja de Cristo. Não o templo. Porque a pessoa vai na igreja que ela vai para o céu
a igreja é nossa. É porque o templo não é salvo. A igreja somos nós somos membros do corpo de Cristo. Quando a gente é levado, a gente vai para o casamento com a cabeça que é Cristo. Então o corpo de Cristo, que é a noiva, vai encontrar o noivo, que Cristo, lá vai ter o casamento, é o paraíso, não é assim? É isso, tá tudo. Também o apóstolo Paulo que faz essa comparação com o corpo de Cristo, né? Que cada um é membro de um corpo, e que a cabeça é Cristo. Então isso é muito importante que a gente saiba. A gente será salvo, porque tem muita gente que fala, não, porque a gente vai passar por tribulação, isso, coisa assim, os cristãos vão ser perseguidos, mas não nas tribulações. Na verdade já somos. Né? A gente já é. Pode piorar, pode, certamente. Mas a gente não vai, como cristão, passar as grandes tribulações, onde vai ter o fim, as coisas tudo quebrando, caindo, o mundo ser destruído. A gente não vai passar isso, porque está bem lá. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, porque Deus deu o reino para Jesus reinar, aí ele vai devolver para Deus, uma vez a gente salvos, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Talvez não, até o 28. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo será destruída, o último inimigo a ser destruída é a morte. Pois as Escrituras dizem, Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, vou ler até. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Aqui ele está explicando, nesses últimos versículos, que Cristo ele vai pôr todas as autoridades debaixo dos pés. Mas ele fala, mas claro que não inclui Deus. Cristo não vai pôr debaixo dos pés a Deus, o Pai, que lhe deu essa autoridade. Mas não, ele vai devolver depois essa autoridade a quem lhe deu, a Deus, para que Deus seja de novo como o Deus Supremo, né? Como está escrito no final. Ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho, a Jesus Cristo, a autoridade sobre todas essas coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda a parte. Então Deus é sempre o soberano e supremo. Ele deu temporariamente essa autoridade a Cristo, ao Filho dele, para reinar, para julgar, para o juízo, tudo está escrito em Apocalipse, que não se encontrou ninguém para abrir o livro da vida, hein? Somente Cristo. Então, realmente, Deus deu a Cristo porque foi o único, foi encontrado justo, hein? Para poder julgar. E depois do juízo, ele reentrega tudo para Deus, para que Deus, depois, na eternidade, reina. Nós estaremos com ele. Isso que é maravilhoso. Vamos continuar lendo no mesmo capítulo, os dois versículos 35 e 36. Você vê como é muito simples quando a gente segue o texto, quando a gente segue as escrituras, que a gente não quer inventar doutrinas. Mas será que ali, é aqui, é aqui? Aí começa a vir explicações que não fazem nem pé nem cabeça, mas que as pessoas seguem. Porque ele fala, vamos supor, se eu falar aqui, mas aqui está escrito, então virá o fim. Mas em outro lugar está escrito que quando vai ter o fim vai ser assim. Aqui não está escrito. Se não está escrito, não está escrito. Pronto, acabou. Mas é assim. Não tem que procurar a meio-dia às 14 horas.
Entendeu? Eu vou ler em outro lugar, onde a gente vai ver que está escrito um pouquinho diferente, mas que o entendimento é exatamente esse. É a mesma coisa. Só que é menos detalhado. Então, se a gente lê só o outro lugar, a gente pode começar a fabular em cima desses textos. Agora, quando a gente junta todas as coisas, todos os elementos, não tem como. Não tem como sair da verdade que está escrito. Por isso que a gente tem que ter a Bíblia como um conjunto inteiro. Não pode tirar um versículo aqui, um capítulo aqui, e falar, você vê, aqui está escrito isso. Mas isso não é a palavra. Está escrito no final da palavra que a gente não pode tirar nada dela, nem acrescentar. Então a gente tem que ter a visão global, porque esse capítulo ele foi escrito por uma determinada situação que está lá explicado. Mas tirando só o capítulo, a gente faz o que a gente quiser. Se eu pego uma fala, isso está muito nos políticos hoje. Alguém falou alguma coisa, num certo contexto, aí pega só a fala, uma fala, aí vai falar que falou isso, mas não falou o porquê falou isso. Não deu continuidade, nem colocou Sim. também o começo de tudo. Eu não sou para fazer política, mas é verdade que é usado ou contra ou a favor. Então, a gente não pode nunca tirar versículos isolados. Vamos ler então o 35 e 36. O corpo ressurreto tem aqui como subtítulo. Alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Que perguntas tolas que ele está falando, o apóstolo Paulo. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. Então não precisa nem perguntar. Porque a gente tem que morrer, fazer essa passagem para poder ressuscitar uma nova planta, um novo corpo. Não é? Então tem que ter essa transformação. Por isso que ele fala, mas como vocês são tolos? Então é lógico que a gente tem que morrer, e como que a gente vai ressuscitar? Vai ser uma nova planta. E se a gente vai ler no 43 a 44, se eu leio tudo, vai demorar demais. Mas eu aconselho a você em casa, a vocês de ler o capítulo inteiro. Porque aqui não vai dar tempo. Vamos ler no versículo 43 e 44. Nosso corpo, não está perguntando como vai ser, nosso corpo é enterrado em desonra, porque vai apodrecer, é por isso que ele fala em desonra, vai apodrecer, vai ficar muito ruim o corpo, hein? Mas ressuscitará em glória. É como ele dá até aqui ele dá o exemplo da semente, da planta que cresce. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. Olha como maravilhoso. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Esse corpo natural que a gente tem não vai mais existir. Vai ser nossa alma, nosso corpo espiritual. A gente não é feito de alma, de espírito, é de carne. Né? A alma é impossível matar. Paulo fala isso. Impossível matar a alma. A alma ela não é uma coisa física. Ela é o espírito. Não se mata. O espírito é o que dá vida. Hein? É o que nos permite comunicar com Deus. Com o Espírito Santo. É o nosso espírito. É a alma. São nossos sentimentos. Aonde você tem um amor na cabeça? Ou no corpo? Em lugar nenhum. Aonde você tem a mágoa? Ela fica onde? Pode me falar? A mágoa? Não tem lugar. Ah, peraí, eu vou tirar a mágoa de você. Então vamos fazer um buraco, vai extraindo, joga fora no lixo, nunca mais vai ter mágoa na vida. Isso não existe. Não pode tirar mágoa, já não pode tirar o amor. São sentimentos que vêm de Deus. A gente não pode tirar, por exemplo, a sabedoria do bem e do mal que vem em todo ser humano. Essas são coisas que vêm embarcado com a gente. Então, é exatamente como um milagre da vida. Tem muita gente que fala, mas eu não vejo milagre. Mas claro que tem milagre todo dia.
Porque a própria semente que ele fala aqui, quando você pega uma semente que é dura, como pedra, olha lá no microscópio, se tem alguma coisa mexendo. Não tem nada. Não tem vida numa semente. Não tem vida nenhuma. Tá dura, pode ficar 3, 4 anos na prateleira, no armário. E quando você pega, você põe na terra, um pouquinho de sol, começa a viver. Começa a crescer, começa a criar raízes, vai dar frutas como que a gente fala? Com semente. Entendeu? E vai dar o que a gente sabe. Então, isso são milagres que vêm com a natureza, que a gente não precisa orar para isso. Senhor, por favor. Não, o Senhor é bom. Ele é bom em todo o tempo, porque Ele nos dá a vida o tempo todo na natureza. A natureza, ela está, como está escrito na palavra também, ela grita, ela mostra o milagre da vida. A própria natureza. É só olhar. Quem pode falar que não há Deus, entendeu? Tem que ter muita criatividade para falar que Deus não existe. Porque é impossível. Vamos falar com uma semente. Temos que falar do Big Bang. Ok, a gente não vê, não viu. Pode até imaginar. Agora, a natureza não tem como negar. Que é um nada que deu a vida. Entendeu? Realmente tem que ter uma imaginação muito fértil. Então vamos continuar no versículo 50 a 53. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Óbvio, hein? Nossa carne, que é corrompível, ela não pode herdar o reino do céu. Ela tem que ser transformada. Ela tem que apodrecer, ela tem que morrer. Mas eu lhes revelarei um segredo. Revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos. Quando é usado o verbo dormir na palavra, sempre se refere à morte. Por isso que eu falo, aqui está mais certo. Porque ele sempre fala de morte até agora, hein? Aqui ele fala dormir. Aqui a terminologia é melhor, porque ele fala nem todos dormiremos, porque dormir. Mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Por que ele fala que não todos morrerão? Porque na hora que Cristo vai voltar para levar a igreja dele, uns serão vivos. Ainda não teria morrido. Serão vivos. Por isso que ele fala, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, mesmo os vivos. Mesmo os vivos serão transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olho. Então quem fala, vai dar muito tempo para eu me converter, para eu me dar a Deus, para eu aceitar Jesus, para eu pedir perdão para meus pecados, para me arrepender, vai dar tempo. Não vai dar tempo, não. Acontecerá quando ele virá buscar a igreja, num instante, num piscar de olhos. Assim todo mundo já se foi, que são com Deus. Vai ficar só os fundos. Aí vai ser difícil. Um ruim com outro ruim para se converter, porque eles vão ter ainda a oportunidade de se converter. Mas imagine quando só tem coisa ruim. Aí você tem mais ninguém pregando o evangelho. Existem as Bíblias, elas estão lá. Mas tudo só coisa ruim que fica. Aí é difícil. Nem todos dormiremos. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Porque nos céus haverá, como está no Apocalipse, esses sinais nos céus. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. Mas aqui ele está falando dos santos, aqui que morreram. Ele fala de quem ressuscita em vida, que são os santos. Os santos são os cristãos, né, que já são santos selados. A gente não é santo morto, hein? A gente é santo em vida. Se a gente não é santo em vida, a gente não vai estar santo depois. Depois não tem mais como escolher.
aí já era, hein? Então, acontecerá num instante, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Então são santos para viver para sempre. E nós que estivermos vivos, porque ele está vivo lá falando, também seremos transformados. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então ele fala, nem todos dormiremos. Naquele momento onde Cristo voltará, temos que estarão vivos. Um exemplo, a gente, se ele voltar hoje, a Sim. gente está vivo, entendeu? Mas os mortos ressuscitarão primeiro, e logo em seguida a gente. Entendeu? A gente não vai ressuscitar, será transformado e levado. É por isso que tem muitos filmes que representam a verdade bíblica. Onde a gente vê o pessoal ficar tudo sozinho, falta um piloto no avião. Esse aqui é real. Porque vai ter aviões voando com um dos dois pilotos, talvez todos os pilotos, que vão embora. É por isso que vai ter, esse aqui vai ser o início das grandes tribulações, das catástrofes. Como a gente leu logo antes. Uma vez que a igreja vai ser levada, vai começar as grandes catástrofes. Imagine quando tem gente que estão lá dirigindo sei lá o quê, que não vão estar mais ali. Entendeu? Vai ser tremendo, hein? Vamos ler em Tessalonicenses, versículo 4, até o fim do versículo 5. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13, até o final. Eu estou lendo nesses dois lugares, tem outros lugares na palavra, mas eu estou lendo nesses dois lugares para mostrar que mesmo lendo em vários lugares, a gente chega no mesmo lugar. Capítulo 4? É. Versículo 13. Todo mundo encontrou? Não, espera. Então vai lá, Miriam. Miriam, vai mostrar. Vocês acharam? Já acharam? Bota lá isso. Já encontrou. 13. 4. Versículo 13. Aí vai até o final do livro de Tessalonicenses. É uma meia parte. Aí ele fala, é uma carta, uma epístola que ele escreveu para a igreja de Tessalônica, né? Aos Tessalonicenses. Ele fala também para eles sobre a esperança da ressurreição. Hein? Agora, irmãos, nós não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam com aqueles que não têm, como aqueles que não têm esperança. Isso vocês têm que memorizar, não memorizar, mas é bom saber onde está onde estão essas coisas, para quando alguém perde um membro da família ou coisa assim, porque é muito importante para eles saberem que está na palavra, é Deus falando, através de Paulo. Não é? Ele fala, não se entristece, é normal que a gente fica triste, mas não fica só triste, também fica alegre, porque a gente está triste de perder alguém aqui, que estava entre a gente, mas a gente tem que se alegrar porque ele já está com Deus, hein? Ele já está na glória e a gente vai reencontrá-lo. Entendeu? Meu sempre querido. Então não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para ficar em paz, para que não se entristeçam com aqueles que não têm, como aqueles que não têm esperança, que não estão em Cristo. Porque esses aí sim não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus nos trará de volta a vida. Com Jesus, todos aos que morreram. Eu vou reler. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta a vida, com Jesus, todos os que morreram. Ou que adormeceram. Em grego, a palavra aqui, eu até fiz uma anotação. Em grego, está adormeceram. E nessa Bíblia, vocês têm aqui não sei quem tem essa, do Spurgeon, está escrito adormecer. Eu quero ler
aqui rapidinho uma nota que tem nessa Bíblia, que é muito interessante, que foi feita justamente por Spurgeon. Essa aqui não é da Bíblia que eu vou ler. É justamente uma dedução como Calvino. É um homem como eu, como você, como qualquer um, que faz uma nota, mas é interessante, mas não é texto bíblico. Hein? A exortação aqui é delicadamente insinuada, que o sofrimento dos cristãos enlutados por seus amigos cristãos não deve ser absolutamente como o de pessoas não convertidas por seus parentes ímpios. Não somos proibidos de sofrer. Jesus chorou. O Evangelho não nos ensina a ser estoico, a ser assim firme, forte, nunca chorar. Devemos chorar, sim. Ainda assim, deve haver alguma diferença entre o sofrimento dos justos, dos santos, dos cristãos, e o sofrimento dos ímpios. Creio que quando o cristão sofre, ele deveria estar tão feliz quanto triste. Quando o cristão sofre, ele deveria ter uma porção de sofrimento, porque ele perdeu, mas também uma porção de felicidade. Hein? É bom ter um pouco de canção além do choro em um funeral. Assim se faz em enterro dos santos. Ele fala, é bom também cantar em um funeral. É bom chorar no funeral. Mas deveria ter um pouquinho de canção também. De alegria. Sabendo que essa pessoa está salva, que ela já está com Deus. Não é? Assim se faz em enterros de santos. Quando ele fala de santos, sempre fala de cristãos. Os anjos nunca choram quando os santos morrem. Eles cantam. Vocês nunca ouviram um santo dizer enquanto estava morrendo? Às vezes a gente tem pessoas que relatam, né? Quando alguém está morrendo, ele fala, estou vendo aqui há anjos na sala. Ouça, você pode ouvir-os soluçando porque estou morrendo. Nunca ninguém fala, quando está morrendo, estou vendo anjos, eles estão todos chorando por minha causa. Você nunca ouve isso aí. Agora, o que a gente está ouvindo? Não. Mas muitas vezes ouvimos um santo dizer, há anjos na sala, eu posso ouvi-los cantar. Ele já tem uma presunção de onde ele vai, ele é levado, os anjos vêm levá-lo. Já tem uma festa no céu, porque ele está chegando. Há anjos na sala, eu posso ouvi-los cantar. Isso é porque os anjos são mais sábios do que nós. Julgamos pelo que vemos e ouvimos, mas os anjos julgam de outra maneira. Eles veem, ouvem e conhecem. Então, isso aqui é uma nota. Mas é interessante, porque realmente é assim que os textos eles falam. Né? Os anjos estão a nosso serviço, eles estão a serviço de Deus. E quando alguém se converte na palavra, está escrito que tem festa no céu. A gente viu eu estava vendo um vídeo, né, mano? Onde foi que teve o terremoto? Foi na Turquia. Aí um casal de pastores morreu. E o filho dele tinha uns 11, 12 anos, ele ficou órfão. Aí no funeral ele estava orando. Ele estava um pouco triste, mas é o que você estava falando. Aí ele estava agradecendo a Deus. Obrigado por você ter tirado meu pai desse sofrimento. Eu sei que agora ele está num lugar que não tem mais sofrimento. Nossa, porque na verdade a gente não sabe. O que acontece aqui na Terra é só para a gente um teste, entre aspas. Né? É para a gente escolher. Então, quando a gente vai na escola, vai sair com um diploma ou não. Ou vai sempre recomeçar os anos. Você ficar o tempo todo na escola sem ter diploma nunca nenhum. Então, a gente está nessa passagem muito rápido, na verdade, em relação à eternidade. Né? Então, é só para a gente poder escolher. A gente está com livre-arbítrio. Deus não quer fazer de nós marionetes, ou pau mandados por sei lá quais dominações. Não ia fazer sentido. Né? Aí ele quer que a gente possa escolher. Aí a gente escolhe onde a gente quer ir. Se a gente quer como está escrito, vocês querem ter as regalias já aqui na terra ou não. Tem muitos que preferem fazer até pacto com Satanás para poder viver cheio de grana, de sei lá de quê, de fama. Tem de tudo, hein? Só que ele está falando, Senhor, quem já recebeu muito aqui,
Não vai receber mais nada depois. Vocês não queriam já tudo na terra? Então, não quer dizer que a gente não pode ser rico. A gente pode. A gente não pode viver para isso. Não pode viver para ter dinheiro. Escravo É, exatamente. Busquem primeiro o reino dos céus, né? Busque um primeiro reino dos céus, todas as coisas serão. Tem uma parte aqui também que fala assim, para você ver que um dia para Deus é 1000 anos para gente. Então, isso aí você já vê como que... Vou continuar. Dizemos, em versículo 15, dizemos a você pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, o que ele estava falando antes, né, os que não adormeceram, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Então vai ressuscitar os mortos e logo depois a gente é transformado. Não pode ressuscitar porque a gente está vivo. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo. Como da outra vez, os santos, aqui os mortos em Cristo vão ressuscitar. Ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Que coisa maravilhosa, não? E nesse piscar de olho, a gente vai ter o nosso corpo transformado. Então estaremos com o Senhor para sempre. Não está claro aqui que não tem julgamento, não tem juízo para o santo, para os que são com Deus. Já estaremos com Deus para sempre. Acabou, a gente já começou a eternidade. O santo é quem se converte, Sim. quem aceita Jesus como Senhor e Salvador e quem segue os mandamentos de Deus. Esses são os santos. Que é a gente, quem aceitou e quem realmente segue isso aqui. Entendeu? Só para explicar. Isso. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Glória a Deus. A gente se anima, a gente está todo mundo feliz. Como que a gente pode estar triste? Sabendo que o nosso destino, porque a gente escolheu, porque a gente está com Deus, a gente estará com Deus. A gente já está, porque a gente não pode estar. A gente tem que estar agora para poder estar depois. Porque se a gente não se encontra com Deus na hora que Ele vem, a gente não vai estar então. A gente não vai estar levado. Então, a gente já está no reino com os dois pés. Agora, porque se não está, não estará. Isso aqui é uma escolha que a gente tem que fazer agora. Não adianta. Não adianta rezar missa depois de 7 dias, depois de um ano. Não vai adiantar. Já era. A gente não pode orar para o morto. Não tem como mudar o destino do morto. Isso é contra o bom senso do cristão, é da ressurreição. Entendeu? Então tem que ser agora a nossa escolha. Portanto, animam uns os outros com essas palavras. Esquece o número 5, porque continua o capítulo. Não é necessário, irmãos, que eu lhe escreva sobre quando eu e como tudo isso acontecerá. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. É isso, a gente não sabe, ninguém sabe. Ninguém sabe, nem Jesus Cristo sabe. Só Deus que sabe. Só Deus sabe. Deus deu a Jesus Cristo o poder, mas Deus vai dar o sinal para Jesus Cristo. Quando as pessoas disseram, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá. Quando eles vão achar, não, agora estou bem, que eu tenho uma conta em banco, minha conta no banco está maravilhosa, estou com carro, estou com casa, estou com netinhos, está tudo beleza. Aí a gente é soberbo, aí a gente acha que não precisa mais de Deus, aí que vem a coisa. Porque pode vir uma doença, pode vir qualquer coisa, hein? Quando ele está falando. Ele não pode ser achado soberbo, nunca pode ser orgulhoso. Então o desastre sobrevirá. Tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar.
Eu não estou ameaçando ninguém, não sou eu que estou falando da palavra. Isso não é ameaça, é advertência. É advertência, não é ameaça. É para a gente saber ali fora. Não queremos que ignorem o que acontecerá com os que já morreram, como que acontecerão as coisas. Então ele está claro, ele está explicando. Seja esperto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não tem problema. Todos nós somos filhos da luz e do dia, não da noite, das trevas. Então não tem problema, pode vir quando quiser, que a gente está sempre pronto. Não pertencemos à escuridão à noite. Portanto, fiquem atentos. Não durmam como os outros. Quer dizer, a gente pode dormir tranquilo. Mas não dormem no sentido de fiquem espertos como se converte. Não espere a última hora. Vocês estão dormindo, estão esperando a última hora, não vai dar tempo. Portanto, fiquem atentos, não dormam como os outros. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios. Por quê? Quando a gente bebe, quando a gente está nem aí para o mundo, para a nossa vida, começa a não ter mais nossos sentidos, a gente esquece das palavras de Deus. A gente começa a falar besteira se a gente vai para o outro lado. Aí a gente não fica protegido, né? Aí ele fala, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança e da salvação, que está em Efésios, hein? Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Olha a graça que a gente tem, porque a gente merecia a ira, hein? Mas não, ele decidiu de crucificar o filho dele para que a gente possa escolher a Cristo. Cristo morreu por nós para que quer estejamos despertos, acordados, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Cristo morreu para nós para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem-se de novo e edifiquem-se uns aos outros como têm feito. É o que a gente está fazendo agora, hein? A gente está se edificando um ao outro. Quando um está um pouquinho mais para baixo, a gente está levantando ele. Quando um está precisando, como que eu posso te ajudar? Tanto fisicamente, espiritualmente, ou com realmente algumas coisas de comida, ou bebida, sei lá, ou acolher, hein? Acontece. Ele fala, Paulo, em Atos, não é Paulo não, na igreja de acho que é Pedro, sei lá, em Atos, na primeira igreja, que não deve haver pobres entre nós. Isso não faz nem sentido. Como que a gente pode pregar o amor? É um irmão nosso, a gente sabe que ele passa dificuldade, a gente comer. O Wagmar, eu sei que o Wagmar vai voltar para a casa dele, está com um biscoitinho, uma bolacha dentro da geladeira. Eu estou aqui cheio de coisas. Isso não pode existir entre irmãos. Isso aqui não é coisa, é uma obrigação. É uma família. Quem vai deixar o irmão dele morrer de fome? Ou ter dificuldade? Não pode existir isso. Perdeu a casa? Então vem. A gente está aqui por pouco tempo. Vai mudar o quê? Mas vai mudar o quê? Se eu perco um pouquinho de alguma coisa, se eu dou, não vai mudar nada. Não é? Agora eu não posso ser o egoísta, o orgulhoso, sabendo que o outro está passando fome. Eu estou falando de santos, de irmãos. Porque também não vou. Essa aqui é claro aqui, né? Eles são excomungados. É uma escolha que cada um faz. Você quer vir na família de Cristo? Você está salvo? Então vem.
Você quer roubar a gente? Então, fica longe. Não é? Bom, eu vou acabar aqui então, porque a gente... No final são saudações, coisa assim, então... eu vou só fazer a saudação final, então, 23. E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama para isso acontecer, pois Ele é fiel. Irmãos, oram por nós. Cumprimento todos os irmãos com um beijo santo. Então não é problema dar um beijo para um homem, ou uma irmã para uma irmã. Isso aqui não é problema. Um beijo santo. Né? É como dentro de uma família. Vocês não estão dando um beijo para um irmão, para a irmã, sei lá. A gente é uma família, é um corpo. Né? Se eu sou o dedo, você é a mão, o braço, a gente é um corpo. Né? Quando o dedo falta, cadê meu dedo? Está fazendo falta mesmo. Entendeu? Se não está fazendo falta, é que não é um corpo. Encarregam-os em nome do Senhor e leram essa carta a todos os irmãos. Quando ele fala de encorajar para ler a carta, essa carta ela faz parte da Bíblia hoje. Hein? Então, o que a gente tem que encorajar é a ler a palavra. Porque não é só uma carta. São todas as cartas e tudo isso é santo. Foi escrito inspirado. Está tudo reunido na Bíblia. E essa Bíblia ela existe desde o ano 100 e pouco. Hein? Que livro sobreviveria aqui se não fosse da vontade de Deus até aqui esse tanto de tempo? Não tem como. Não, a Bíblia não era impressa, mas ela existe. Ela foi pelo concílio, né, das primeiras igrejas. Ela foi já reunida. Ela já estava reunida quase totalmente quando João estava escrevendo as últimas cartas. Já tinha todas elas quase reunidas. Então, no ano 100 e pouco, depois do nascimento de Cristo, os manuscritos já eram todos juntados para os cristãos, para a igreja. Entendeu? Então é maravilhoso. É um livro que tem 2000 anos. Ele começou a ser impresso em 1500, 1400, 1500. Você lembra da data? Futebol de 1500 foi a primeira Bíblia impressa, porque surgiu os negócios da tecnologia. Mas ela sempre existiu reescrita à mão. Hein? Por isso poucos tinham acesso. Era muito fácil para as igrejas, a igreja católica principalmente, segurar a Bíblia. Hein? Então, em latim, ninguém podia compreendia nas outras regiões. Só eles podiam. Tinha poucos exemplares, então alguém falava, estava falado. Porque a pessoa não entendia em latim, né? Sim, e depois o que falava estava falado, entendeu? Então era muito fácil oprimir o povo. Hein? Aí o Zwingli, que foi um reformador, foi um dos primeiros a pregar com a Bíblia. Ele deu um alvoroço lá em Zurique, quando ele primeiro pregou lendo da palavra, em língua que dava para entender. Aí julgaram ele e tudo, mas mesmo assim depois ele se desviou. Bora também. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pelas tuas promessas, Senhor, por nos orientar, por nos iluminar, por nos dar essas explicações tão em detalhe, Senhor, para a gente não ter essas perguntas, para a gente saber que realmente a gente precisa estar no teu reino desde agora. Que nossa hora é agora, não tem como a gente escolher, porque a gente não sabe, hein? Você viria como um ladrão, pode ser muito bem daqui a 10 segundos, talvez nem tenha o tempo de acabar essa oração, que eu já vou estar contigo na glória. Então a gente não sabe quando o Senhor virá, é por isso que a gente tem que estar no teu reino com os dois pés, desde agora, como o Senhor estava o aconselhando, nos explicando, nos dizendo: eu não quero que vocês fiquem na ignorância, mas que vocês sabem o que acontece, como que acontece. Então, Senhor, obrigado, Senhor, por
tocar os corações que precisam ser tocados para que essa semente agora possa germinar e crescer e se firmar e crescer, ser um caminho de santificação também. Que todos os dias, Senhor, vendo crescer